noite a todas. É um prazer estar aqui com vocês para poder compartilhar um pouco do que Deus tem ensinado nesse tempo para mim. E eu vou começar com uma oração. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por poder estarmos juntas nesse culto, Pai, de Campinas. Que especial poder ver quantas mulheres têm tomado decisões para Ti, Pai, têm crescido, têm tido conquistas, Pai, com o Senhor, Pai, com trabalhos. E que seja muito bom agora, Pai, que o Senhor esteja conosco, que possamos aprender cada dia mais profundamente sobre a Tua palavra. Eu peço tudo no nome de Jesus. Amém. E nós queremos seguir alguém, nós temos essa necessidade. Hoje em dia, existe uma profissão que tem dado muito dinheiro, que são os influenciadores digitais. Existem muitos influenciadores, tem alguns mais famosos que eu pesquisei na internet, porque eu não conheço muito, mas um deles é o Whindersson Nunes, Felipe Neto, Bianca Andrade. Foi os 3 mais famosos que eu achei aí na minha pesquisa na internet. E os influenciadores chegam a ganhar cerca de 500 mil reais por mês. Então, é muito dinheiro. É uma profissão que tem dado muito dinheiro e muitas... Carol, aqui. Ficou mudo. Ai, gente, desculpa, deu um problema técnico. Tudo bem. Estamos com você. Mutou de novo. Oi. Vamos, Carol! Uma pesquisa que foi realizada mostrou que cerca de 52 pessoas nas redes sociais seguem algum influenciador aqui no Brasil. Então, é muita gente. Essas pessoas influenciam muitas pessoas. E o título da aula é Uma Fé Influenciadora. Então, nós vamos ver hoje sobre um homem que influenciava as pessoas na sua época. Era um homem que dava todo o seu coração para Deus e tinha muita influência. Então, vamos ler Daniel, capítulo 1, do versículo 1 ao 3. Eu vou ler para a gente. No 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Joaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Uau! Então, aqui nós vemos a história. Essa história aconteceu no início do exílio babilônico. Então, o povo judeu pecou contra Deus. Tem uma caneta para mim lá, Manga. E quando eles pecaram contra Deus, Deus castigou eles e levaram eles exilados para a Babilônia. E nesse momento que eles foram exilados, o rei da Babilônia mandou procurar alguns homens que fossem homens talentosos, homens capazes para servir no seu palácio. Então, vamos ver a continuação aqui a partir do versículo 5. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes:
A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abed-nego. Então, esses homens, em especial esses 4 homens que vieram do exílio babilônico, foram servir no palácio do rei, e ia ser ensinado outra língua, outra cultura para eles. Então, imagina como foi para eles saírem da sua terra natal, da sua casa, para estar num lugar onde eles não conheciam ninguém. Eles tinham que aprender outra língua, eles tinham que viver em uma outra cultura completamente diferente. Então, imagina, isso era algo desesperador. Eu acho que se isso acontecesse comigo, eu ficaria muito desesperada. Imagina como eles estavam se sentindo aqui. E até mesmo os nomes deles foram mudados. Tanto que a gente conhece o nome de Mesaque, Sadraque e Abed-nego através do nome que o rei da Babilônia deu para eles. Então, imagina como eles se sentiram. Mas nós vamos ver agora o nosso primeiro ponto. A gente vai ver que eles não se deixaram, principalmente aqui, especialmente um homem chamado Daniel, que ele influenciou pessoas com a fé dele, com o coração dele para Deus. Então, a gente vai ver que eles não se deixaram levar pelas circunstâncias, mas que a fé deles permaneceu, independente da circunstância. Apesar de ser uma circunstância que parecia ruim, eles tiveram fé e eles decidiram obedecer a Deus. Então, o primeiro ponto é influenciar e não ser influenciado. Então, vamos continuar aqui, lendo do versículo 8 até o 10. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu aos chefes dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Uau, então aqui nós vemos um passo de fé de Daniel. Daniel, ele foi imposto a ele comer a comida do rei. Imagina, era um banquete, era uma comida provavelmente muito boa para aquela época, uma comida que muitas pessoas gostariam de comer. Mas aquela comida era uma comida que, de acordo com a cultura judaica, os mandamentos judaicos, era considerada impura. E Daniel, ele não queria se tornar impuro para Deus. Ele não queria ser impuro. Então, ele preferiu buscar agradar a Deus do que agradar aos homens. Mas pensa só, ele poderia ter ficado confortável aqui, ele poderia ter pensado assim, vou comer essa comida, é uma comida gostosa, é uma comida que vai me fazer bem. Então, ele poderia ter simplesmente pensado, não tem o que fazer, vou me adaptar a essa circunstância. Mas não foi o que ele fez. Ele preferiu agradar a Deus. E aqui no versículo 9 fala que Deus foi bondoso com Daniel. Então, Deus abençoou a fé dele. Por ele querer agradar a Deus, Deus foi bondoso com ele. E ele conquistou a simpatia desse encarregado. Então, o encarregado, ele ficou com medo, mas Daniel, ele conquistou a simpatia dele. Por causa de Deus, porque Deus abençoou a fé dele. Então, nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias, não podemos deixar que a circunstância determine a nossa fé, mas precisamos lembrar quem é Deus e que Ele tem cuidado de nós, independente das circunstâncias. E eu, sendo aberta aqui com vocês, eu passei por momentos onde eu me deixei dominar pela ansiedade, em que eu não confiei em Deus de todo o meu coração. Eu olhei apenas para as circunstâncias. E
nós passamos aqui um momento difícil na Igreja do Rio, em que algumas mulheres estavam com as convicções fracas e algumas desistiram, abandonaram a Deus. E nesse momento, eu passei a olhar para as circunstâncias, comecei a ficar muito ansiosa, e isso até se refletiu no meu corpo. Eu comecei a ter dores de estômago, comecei a passar mal, mas eu busquei ver o que Deus estava me ensinando ali. Então, busquei ver que eu tinha que olhar não para a circunstância, e sim para aquilo que Deus podia fazer. Então, e para que o nome de Deus fosse glorificado, porque Deus ele quer que o nome dele seja glorificado. Então, infelizmente, pessoas abandonam a Deus, mas muitas pessoas querem estudar a Bíblia, muitas pessoas querem se tornar discípulas, e Deus ele é poderoso para fazer qualquer coisa. Então, eu pude ver o meu coração e tomar decisões em relação a isso. E eu quero chamar vocês também a refletirem e a não se deixarem, a não pensar nas circunstâncias, mas sim naquilo que Deus pode fazer, que Deus é muito poderoso. Então, quero animar vocês com isso. E tem um exemplo aqui da Igreja do Rio, muito animador, que é uma discípula chamada Stephanie. Ela foi batizada durante a pandemia, no final do ano passado, e ela, durante os estudos bíblicos, a mãe dela faleceu. Então, imagina, era uma circunstância muito difícil, mas ainda assim ela continuou fazendo os estudos bíblicos, tomou a decisão de ser batizada, e depois que ela foi batizada, as coisas não ficaram mais fáceis para ela. Ela perdeu uma tia. Então, ainda assim, as coisas foram difíceis, ela passou por muito sofrimento, ela passou a viver com a avó dela, mas mesmo nessas circunstâncias, ela continuou tendo fé e ela batizou 3 mulheres, ela deu 3 frutos. 2 amigas dela, a Laila e a Joana, e também a Bruna. E a Joana convidou a irmã dela, que chama Giovana, que também se tornou uma discípula, e a Bruna convidou o Breno, irmão dela, que também se tornou um discípulo. Então, a fé dela contagiou muitas pessoas. Ela pôde influenciar muitas pessoas por conta da fé dela. Então, eu quero animar, encorajar vocês com esse exemplo, que não importa a circunstância, a nossa fé é capaz de influenciar outras pessoas. E o nosso segundo ponto é influência que inspira. Nós vamos ver como Daniel influenciou e como ele inspirou este homem que estava com medo. Então, vamos ler aqui do versículo 11 até o versículo 14. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias: peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Uau! Então, Daniel, ele chamou esse homem aqui a confiar também em Deus, de certa forma, porque ele fala, vamos fazer uma experiência. Durante 10 dias, nós vamos comer somente vegetais e água, e vamos beber água. E vamos comparar a nossa saúde com a saúde dos outros homens que comem a comida do rei. Então, ele teve que ter muita fé para poder propor isso. Então, ele tinha fé que eles iriam ficar saudáveis, mesmo que eles comessem só vegetais. Então, nós temos aí o exemplo da Malu, da Débora, que são vegetarianas, comem só vegetais, e nós sabemos que é muito saudável. Mas imagina, naquela época, ele teve que ter muita fé nisso. E ele sabia que o resultado ia ser positivo. E ele influenciou esse homem. Então, ele fez com que esse homem confiasse ali para poder...
Porque se esse homem descobrisse que... Se o rei descobrisse que esse encarregado estava fazendo isso, estava dando outra comida para Daniel e para os amigos dele, esse homem poderia ser morto pelo rei. Então, ele tinha que confiar muito ali em Daniel. E Daniel, ele passou essa confiança, ele inspirou, ele influenciou esse homem. E nós podemos também, através da nossa fé, influenciar outras pessoas. Nós temos esse poder. Então, eu quero deixar o desafio para cada uma de nós hoje de não pensar que o ano já está acabando, que faltam poucos dias, que agora só resta pensar no ano que vem, mas ter o sonho, ainda nesse ano, de influenciar alguém, de levar alguém mais perto de Deus, de poder dar um fruto para Deus, de poder batizar uma pessoa, porque se a gente trabalhar forte para isso, ainda nesse ano, Deus pode fazer qualquer coisa. Então, nós precisamos ter essa confiança. E muitas vezes, o que nos impede é a nossa falta de fé. E vamos ver uma passagem lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, aqui a Bíblia é bem clara, fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, muitas vezes a gente leva a falta de fé como algo banal, mas na verdade a falta de fé é uma impureza, é algo que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós precisamos ter fé para poder, de fato, sermos mulheres que agradam a Deus. Então, eu quero animar vocês a seguir esse exemplo de fé de Daniel. E vamos continuar lendo aqui o versículo 15 até o 16 para a gente ver qual foi o desfecho aqui, o que aconteceu depois desses 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados, e em lugar disso, lhes dava vegetais. Então, passados 10 dias, eles eram os mais saudáveis entre todos os homens. E aí o encarregado também só dava vegetais para eles. E eles confiaram muito em Deus. E a fé é isso, a fé é nós darmos passos, mesmo sem ver aonde nós estamos pisando. A fé é ao contrário da experimentação científica. Então, na experimentação, você tem que comprovar coisas. Você precisa de comprovação. Na fé, não. A fé, a gente age sem ver nada e depois a gente vai ver o resultado, a gente vai comprovar o poder de Deus. Então, nós precisamos agir por fé, precisamos ter esse coração. E um exemplo para mim, que eu queria levantar hoje, tem vários exemplos, eu sei que aqui na Igreja de Campinas deve ter mulheres que são incríveis exemplos de fé, mas queria falar sobre a Larissa. A Larissa foi uma discípula que teve muita fé, e a fé dela influenciou outras pessoas também, que foram os pais dela. E a dona Adélia está aqui hoje assistindo aí virtualmente também. E é incrível esse exemplo, porque mesmo ela morando lá em Sumaré, ela foi a primeira discípula batizada e ela se tornou uma discípula e influenciou os pais dela. E hoje a dona Adélia, ela vem também lá de Santa Bárbara do Oeste para as reuniões e está servindo muito, vai até fazer o chá aí para as irmãs no sábado. E é muito inspirador esse coração. São exemplos que nós precisamos imitar também. Exemplos de uma fé que inspira, que influencia. E nós temos esse poder, nós temos o poder de impactar muito a vida das pessoas.
E vamos ver uma passagem lá em Mateus 17. Mateus 17, a partir do versículo 19 até o versículo 21. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mas esta espécie só sai pela oração e jejum. Então, aqui, nesse contexto, os discípulos tentaram fazer um milagre, mas eles não conseguiram. E Jesus, ele dá a explicação, é porque a fé deles era muito pequena. E a Bíblia fala que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você imagina, um grão de mostarda é muito pequenininho. E se nós tivermos uma fé desse tamanho, ele fala que qualquer coisa pode acontecer. Ele fala que poderão dizer a este monte: vá daqui para lá e ele irá. Fala: nada lhe será impossível. Isso é a Bíblia que fala. Então, nós precisamos crer nessa promessa de Deus, porque se a Bíblia fala, porque é verdade. E se nós tivermos fé, nós podemos fazer qualquer coisa para Deus. E aqui ele fala, essa espécie é a espécie de demônio que foi expulso, só sai pela oração e jejum. Então, nós precisamos nos dedicar também na oração, no jejum. E agora, no ano que vem, estamos terminando o ano, todo início de ano nós fazemos uma lista com 5 sonhos impossíveis. Então, quero animar vocês a terem 5 orações impossíveis para o ano de 2022 e orarem diariamente, lutarem para que essas orações possam acontecer com fé, com jejum, sonhando para Deus. E esses sonhos podem se tornar realidade, porque para Deus nada é impossível. E essa onda de fé vai contagiar muitas e muitas mulheres. Então, imagina quantas mulheres vão poder ser impactadas em Campinas no final desse ano ainda e no ano que vem. Como que vai estar daqui um ano? Então, tudo vai depender do nosso trabalho, da nossa fé. E, para concluir, eu quero citar uma frase de Dale Carnegie, que é um famoso escritor americano. Ele disse a seguinte frase: muitas das coisas mais importantes do mundo foram conquistadas por pessoas que continuaram tentando quando parecia não haver mais esperança de sucesso. Uau! Então, nós precisamos ter esperança até o fim, independente das circunstâncias. Eu quero animar cada uma de vocês a ter uma fé que influencia outras pessoas. Então, nós não estamos dando dicas de dieta, não estamos dando dicas de filmes, não estamos nem fazendo um coach, fazendo uma palestra motivacional, mas estamos pregando a palavra de Deus. Nós podemos influenciar muitas pessoas com isso. E quero animar vocês a ter fé, independente das circunstâncias, mesmo que tudo pareça horrível, tudo pareça ruim hoje, mas você ter fé e influenciar outras pessoas. E Deus vai poder ser glorificado, o mundo vai ser evangelizado através de nós, através de poucas mulheres que estão aqui hoje. Deus vai poder ser glorificado e o mundo vai ser evangelizado. E para Deus seja a glória. Amém. Muito obrigada, gente. Amém! Obrigada, Carol! Uau, que incrível! Muito obrigada, Ká, por compartilhar com a gente, na verdade, tudo que você tem aprendido aí no Rio. Sim. E também sobre o seu relacionamento com Deus. Me inspira muito o seu relacionamento com Deus, amo muito sua amizade e tudo que você me inspira e me anima também durante a semana. Então, eu queria compartilhar, esse é o momento dos comentários. Então, se você está online, você pode escrever no chat o seu comentário e aí a gente pode ler aqui. Ou você pode levantar a mão também virtualmente e aí a gente chama você para compartilhar e também aqui presencialmente também.
Mas algo que me inspirou muito foi o exemplo da Stephanie, na verdade. Como ela, mesmo numa situação difícil, ela entendeu que amar a Deus era a coisa mais importante. E ela convidou essas 3 mulheres. E, bem, na verdade ela convidou bem mais do que 3 mulheres. Ela foi discípula, ela convidou várias pessoas. E das pessoas que ela convidou, 3 mulheres tomaram a decisão de serem discípulas. E aí, de uma delas, foi convidada a Giovana. Da Joana veio a Giovana. E da outra moça veio o Breno, né? E eu fico pensando que na mente da Stephanie era impossível ela saber dessa história. Ela não pensou, nossa, ok, eu vou estar no discípulo, porque aí eu vou chamar a Joana, e aí a Joana vai chamar a Giovana. Não, ela só amou a Deus. E todo o resto foi Deus que fez. Então Deus que fez brotar todos esses outros frutos, né? E ela foi batizada, você comentou, no começo da pandemia. E dela já partiram 5 pessoas. Isso é muito poderoso, porque dessas 5 vão partir outras pessoas ao longo do tempo. Quem sabe daí vai surgir alguém que vai liderar a missão para BH ou a missão para Salvador. E a gente não sabe disso. E na verdade a Stephanie também não sabe, mas ela não precisa saber, ela só precisa ter fé. Então isso me encorajou muito, cara, na verdade, de pensar que eu não preciso saber o que vai acontecer com a minha fé. Eu só preciso ter fé. O que Deus espera de mim é fé, e não que eu saiba de todas as coisas, né? Então, achei muito, muito legal esse ponto. E também, no final, quando você fala que muitas vezes a gente leva a falta de fé como algo banal, mas na verdade é a impureza do nosso coração. Porque a Bíblia fala claramente que é impossível agradar a Deus. Então, se a gente está bem com a nossa falta de fé, é porque a gente não está se importando em agradar a Deus. Isso é muito sério. Então, eu fiquei muito encorajada, na verdade, de pensar, nossa, eu sirvo a Deus e eu preciso viver a minha vida inteira agradando a Ele. Então, se falta de fé desagrada a Deus, não é uma opção ter falta de fé. Preciso fortalecer e, de fato, construir isso junto com Deus, né? Então, eu gostei muito da aula. Então, muito obrigada, Carol. Uma salva de palmas de novo pra Carol. E eu queria perguntar se alguém presencialmente gostaria de comentar. Josie. Josi. Vamos, Josi. Calma. Desculpa, gente. Obrigada, Carol. Foi incrível, assim, incrível. Vários tapas na minha cara, assim. E como a Malu comentou, acho que a parte que mais falou, assim, comigo, com o meu coração, foi o que é a falta de fé, né? Então, isso revela muito do meu coração. Eu tenho tido vários problemas com falta de fé e isso influencia em como eu sonho pra Deus. Então, foi muito bom, assim, poder ver que, na verdade, a minha falta de fé significa que eu não tô sabendo amar a Deus. Então, eu preciso ter fé, porque é assim que eu vou amar a Deus e é assim que eu vou mostrar minha gratidão pelas coisas que Ele tem feito por mim, né? Então, muito obrigada, Carol, pelos tapas na minha cara. Foi incrível. Muito bom, Josi. Vamos com Kati. Não, vou derrubar tudo, gente. Obrigada, Carol, mais uma vez por compartilhar, foi muito incrível, né? E me encorajou muito, né, ver a história de Daniel, né, que como ele influenciou o carcereiro disposto a morrer, né, para atender um pedido de Daniel pela fé dele, né? Então, sim, o coração de querer seguir a Deus, obedecer, né? Então, que incrível isso, né? Então, que é o ponto, a fé que inspira, né? E quando você falou de Mateus 17, eu achei tão incrível, porque eu pensei, nossa, não precisa de muita fé. Não precisa ter muita fé. Na verdade, um grão de mostarda é suficiente, o tamanho de um grão de mostarda, né? Então, na verdade, a gente precisa ter fé, né? E eu fiquei pensando, nossa, minha fé é pequena, mas um grão de mostarda é muito pequena, né? Sim. Então, que incrível. Isso abriu muito a minha mente pensar, uau, isso é ter fé, né? Às vezes a gente pensa, nossa, eu preciso ter uma fé imensa, mas na verdade a gente precisa só ter fé, né? Muito bom, Kati. Isso é incrível, então eu quero muito agradecer você. Muito bom, Kati. Isa. Olá, mulheres. Muito obrigada, Carol, pela aula. Foi muito incrível. Eu achei muito interessante, muito que me chamou muita atenção a história de Daniel, em que ele estava numa terra estrangeira, onde ele estava com outros deuses, mas ele tinha convicção a quem ele pertencia. Sim. Então, foi muito incrível, porque ele tinha tudo para influenciar ele
porque de certa forma ele era minoria. Mas ele decidiu firmar o coração dele em Deus. Então, por mais que parecia algo simples para muitos, que era alimentação, mas ele sabia que ele era o ponto onde ele podia provar sua fé. E isso me fez refletir a questão do meu trabalho onde estou hoje. Antes, quando eu comecei a trabalhar como temporária, eu era muito influenciada pelas pessoas, pelas minhas brincadeiras, pelas coisas que eu falava, brincadeiras de duplo sentido, coisas que não agradavam a Deus. E hoje, no meu trabalho, eu pude perceber assim, Deus está me colocando no mesmo lugar. E com a oportunidade de ser uma pessoa diferente. Amém. Onde eu não vou ser influenciada, mas eu posso influenciar as pessoas para buscar a Deus. Então, muito obrigada, Carol. Muito bom, Isa! Fabi? Oi, Carol. Eu gostei muito da pregação, né, toda, na verdade. E, bom, uma fé influenciadora, né? Então, eu fiquei pensando assim, no meu trabalho também como a Isa, porque o tempo todo a gente é influenciada por pessoas, né? E, de fato, como eu tenho influenciado as pessoas com que eu convivo, né? E me fez refletir muito em Daniel, porque, na verdade, ele escolheu ter fé. Então, ele tomou uma decisão. Independente de tudo aquilo que estava acontecendo, ele fez uma escolha. E a fé é uma escolha. Então, todos os dias a gente pode decidir se a gente quer ter fé ou não. E o que isso significa? São as nossas atitudes. Então, ele acreditou em Deus e ele teve escolhas e comportamentos que levaram ele a praticar a fé dele. Então, não foi só em palavras, né, mas em ações também. E também, né, o último ponto que você falou da falta de fé é quando ela se torna uma impureza. Porque muitas vezes eu fico tão apegada assim em coisas, essa área tá boa, então essa área aqui deixa quietinha, né? Mas de tratar a falta de fé como algo muito importante também, porque de pensar, por que será que muitas vezes eu não tenho fé? Porque Deus quer fazer e Ele pode fazer. A gente viu tantos exemplos aqui que você mesmo, né, Carol, trouxe hoje. E porque muitas vezes a gente não acredita no poder de Deus, né? Então é algo muito assim, realmente é falta de fé, né? Mas obrigada por dar essa aula e animar a gente de ver o poder de Deus, né? E o quanto, assim como a Kate falou também, que a gente precisa ter uma fé, né, pequena, que já pode mover uma montanha, né, na nossa vida. Obrigada. Muito bom, Fabi. Cris? Foi. Muito obrigada por pregar, Carol. E foi incrível, né? Eu acho que o que me chamou a atenção foi quando você falou, né? Que a fé é dar passos, mesmo a gente sem saber onde tá andando, né? Então eu me identifico muito com isso, porque muitas vezes eu quero saber o que tem na frente. Tipo, mas o que tem na frente? Isso me gera muita ansiedade, né? Fica muito nervosa, né? Então quando você falou sobre a sua ansiedade, você também foi exemplo de fé pra mim, Carol. De pensar, nossa, também já sofreu por ansiedade e entender que essa ansiedade aconteceu justamente por falta de fé, né? E de não, de muitas vezes eu tenho essa mania de querer enxergar o que está acontecendo para depois andar, né? Tipo, não estou enxergando nada, eu fico paralisada. E ansiosa paralisada, mas ansiosa paralisada é muito difícil. Então, eu agradeço muito você, Carol, por pregar, né? E pensar, né? O quanto que isso dá o passo mesmo não querendo, né? É isso. Muito bom, Cris. Não, Dé. Eu? Isso. Legal. Boa noite, gente. Boa noite, mulheres. Obrigada, Carol, por pregar. Nossa, foi muito inspiradora a sua pregação, Carol. Muito interessante. Eu achei muito legal o exemplo da Stephanie, né? Achei muito legal porque é um exemplo de alguém, assim, muito, muito próximo, né? Uma irmã do Rio de Janeiro, assim como a Lara, uma irmã aqui de Campinas. E é muito interessante ver que a fé, de fato, contagia, né? Então, a nossa fé positiva contagia as pessoas. Mas se a gente tem uma fé negativa, isso também pode contagiar as pessoas. Então, qual a fé que eu tenho nutrido no meu coração? Qual a fé que eu tenho decidido viver todos os dias? E o que ela tem... E de que forma ela tem impactado as pessoas, sabe? Achei isso muito profundo, assim, pensar nisso. E que a fé, de fato, né, ela é uma decisão diária. Assim como a Fabi falou, as outras mulheres falaram, né?
é uma decisão diária. E algo que você falou, que ficou muito no meu coração, Carol, foi: se a Bíblia fala é porque é verdade, é isso. Então, se a Bíblia fala, é verdade. Nada pode ser uma autoridade além do que a Bíblia fala, sabe? Se a Bíblia fala que é para eu ter fé, que se eu não tenho fé, é impossível agradar a Deus, é impossível agradar a Deus. A falta de fé, ela não pode ser banal ou naturalizada na nossa vida, né? E eu lembrei muito de uma escritura que fica em João 1, que Jesus fala para Nicodemos que ele veria coisas muito, muito maiores do que aquelas, né? Então, Jesus já tinha feito algo incrível, que era revelar o que tinha acontecido na vida dele, mas ele fala: você vai ver coisas muito, muito maiores, né? Então, que poderoso é viver pela fé, assim. E como a gente pode ter uma vida plena com Deus, vivendo pela fé, e não sendo dominadas por medo, né? Ou por qualquer outro sentimento ou atitude que não seja a fé. Então, obrigada por inspirar e por trazer todos esses exemplos. Amém! Obrigada, Dé. Alguém virtualmente gostaria de fazer algum comentário? Ou todas estão bem? Todas estão bem, legal! Então, mulheres, eu tenho um único aviso hoje, na verdade, que é o nosso culto de domingo. Então, relembrando que esse domingo é a primeira fase da FUVEST. E aí, o que isso tem a ver com a gente? Isso tem tudo a ver com a gente. Então, o culto vai ser às 9 da manhã. Principalmente para as mulheres que não moram aqui em Campinas, eu animo vocês a se programarem com isso, porque vai ser a primeira vez e vai ser... Bem, 1 hora antes, né? Então, vamos lá, Vitória, vamos lá, Dona Penha, Fabi, enfim, todas as mulheres dela, nananana. Mas vai ser muito bom, então a gente vai fazer, e o ponto é ser bem pontual com esse culto. A ideia é que seja um culto curto, que a gente termine antes de 10h30, para que 10h30 a gente já esteja nos carros com os panfletos e prontas com a aguinha e protetor solar, para evangelizar nas filas da FUVEST, amém? Não se preocupem sobre como chegar até o local, com quem eu vou. Eu e o Luiz já dividimos todos vocês em carros. Então, se você está ouvindo isso pela primeira vez e gostaria de participar também com a gente desse mutirão evangelístico no domingo, por favor, envie mensagem para quem convidou você, tá, nesse culto. Assim a gente também pode encaixar você num carro. Vai ser incrível, porque vão ter pessoas que precisam de Deus. Esse é o ponto, mulheres. Encontrarmos pessoas que precisam de Deus, ou seja, vivermos, porque todas as pessoas precisam de Deus. Então isso vai ser muito bom. Só relembrando, o culto vai começar às 9 da manhã no domingo. E agora eu quero animar vocês a se levantarem e também em casa, se possível, para cantarmos uma última canção para Deus com Josie. Josie. Então, mulheres, para nossa última canção, nós vamos cantar Somos Livres. Nós somos livres para escolher. Então, vamos cantar, por favor, me ajudem. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e... Nós somos livres para escolher. Queremos ser servos seus, para alcançar muitos, todos possíveis, pois Cristo já venceu. Nós somos livres para escolher. Queremos ser servos seus, para alcançar muitos, todos possíveis, pois Cristo já venceu.
Tchau, gente. Tchau, Júlia!